Eu compartilhar aqui a tela. Muito bem. Deixa eu só ver aqui, ó, vamos produto misto. Vamos. Deixa eu só fazer o seguinte, quer ver? Muito bem. Então, fazer uma revisãozinha rapidinha aqui. Hoje nós vamos ver produto misto. A gente viu produtos vetoriais, né? Então, beleza. Estão vendo aí, né? Tudo em ordem? Né? Tá Estão vendo branco. a telinha branca aí? Tá branco, Beleza, então. Ó, então vamos lembrar aqui. Produto escalar e produto vetorial. Então vamos pensar aqui que você tenha dois vetores aqui. Então vou imaginar aqui, ó, sejam dois vetores no espaço. Nossa, aí começa a fazer esses riscos aqui. Mas é só para. Beleza. Então vamos chamar aqui, ó, o vetor U, tá bom? O vetor U, vamos chamar ele, ó, x1, y1 e z1. Beleza? Então, vetor 1. Vetor V é um vetor x2, y2 e z2. Beleza? Tudo bem? Então, o que é o que a gente chama de produto escalar? Produto escalar. O que é produto escalar? Produto escalar entre dois vetores, a gente escreve dessa maneira, o escalar V, e ele é produto escalar, porque como resultado nós vamos ter um número. Então, como que é produto escalar? É o vetor U, né, que é x1, y1, z1, escalar o vetor V. Essa aqui é aquela anotação, uma forma de notação de vetores, né? Como que funciona o produto escalar? O produto escalar é o seguinte, ó, x1 vezes x2, x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, então é y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. Esse vezes esse. É claro que isso aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é um número. Fazendo tudo, você tem como resultado um número. Por isso que é produto escalar, porque tem como resultado um escalar. Então, se a gente for pegar aqui um exemplo, né? Exemplo. Vou pegar aqui um vetor. Considere os vetores aqui, ó. Então, vou imaginar isso aqui, ó. Considere esse vetor aqui, ó. Vamos imaginar que o U fosse o seguinte vetor. Menos 1, 2 e 1. É um vetor, tá bom? E o vetor V, vou imaginar que ele fosse 0, 1 e 2. Tudo bem? 0, 1 e 2. Então, são dois vetores. O que é o produto? O que é o escalar? O V. Né? É esse vetor menos 1, escalar o outro, né? 0, 1 e 2. Como que é a formulinha dele? Menos 1 vezes 0, então menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 2. 1 vezes 2. Menos 1 vezes 0 é 0 mesmo. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 2 é 2. 0 mais 2, 2. Mais 2, 4. Então, daqui a gente tira o seguinte. Dado, então, esses dois vetores, U e V, né? U escalar V vale 4. Tudo bem?
Então, é isso daqui que é o que a gente chama de produto escalar. Então, produto entre dois vetores. O que é produto vetorial? A gente já viu, é só uma revisãozinha aqui. Ó. O que é, então, produto vetorial? Produto vetorial é uma outra forma de você multiplicar vetores, só que você tem como resultado um outro vetor. Então, a gente faz como que a gente faz? A gente pega o vetorial V, então, vetor U, produto vetorial V, a gente faz o seguinte, a gente escreve uma matriz, né, um determinante. Determinante de que forma? Coloca aqui, ó, a primeira linha, I, J e K, né? Aqui na segunda linha a gente repete as coordenadas aqui, ó, do vetor U, x1, y1, z1. E aqui a gente repete as coordenadas do vetor V, x2, y2, z2. E resolve esse determinante, tá? Lembrando que esse determinante aqui, ó, é uma matriz 3 por 3, a gente consegue resolver esse determinante pelaquela regrinha de Sarros, tá bom? Deixa eu só melhorar aqui. Determinante é só uma barrinha, né? Uma barrinha assim, aqui, e uma barrinha do outro lado aqui. Então, isso aqui é o símbolo determinante. A gente pode resolver pela regra de Sarros, tá? Então, faz essa multiplicação aqui das diagonais principais e depois a multiplicação das diagonais secundárias, certo? Então, vamos usar aqui como exemplo, né? Vamos usar esse mesmo exemplo. Considere esses dois vetores. Vamos calcular, então, o que seria, então, o vetorial V. Então, o vetor U, produto vetorial de V. Como que a gente resolve isso? A gente faz o seguinte. I, J e K. Né? Aí a gente, como é U, isso aqui tem importância a ordem, viu? U primeiro, porque U vetorial V é diferente de V vetorial U, viu? Vai dar sinal trocado. Então, quais são as coordenadas de U? Menos 1, 2 e 1. E as coordenadas de V? 0, 1 e 2. Como a gente faz para resolver pela regra de Sarros? Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui seria o determinante, tá? Seria isso aqui, ó. Para resolver pela regra de Sarros, eu vou colocar até de outra cor, que a gente faz assim, a gente copia as duas primeiras colunas, né? Coluna I e J. Copia aqui, ó, 1 e 0, 2 e 1. Né? Isso aqui que eu estou colocando em vermelho seria 1. E daí a gente faz a multiplicação aqui, ó. Então fica esse produto vezes mais esse produto aqui vezes mais esse daqui vezes mais. Aí a gente faz esse produto aqui, ó, vezes menos esse daqui vezes menos e esse daqui vezes menos. Então, é isso que resolveu o determinante aqui pela regra de Sarros, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Como que fica, então? Fica assim, ó. I vezes 2 vai dar 4i. Né? I vezes 2 vezes 2, 4i. J vezes 1 dá J vezes 0, 0. Então, não precisa nem escrever. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Vezes K, menos K. Agora, do outro lado. J vezes menos 1 dá menos J. Vezes 2, menos 2J. Vezes menos, mais 2J. Mais 2J. I vezes 1, vezes 1. Então, vai dar I vezes 1 é I mesmo. Vezes 1 é 1, vai dar menos I. Tem que multiplicar pelo sinal. Ó. Aí, K vezes 2, 2K vezes 0, 0. Então, não precisa nem escrever. Daqui a gente tira, então, que o produto vetorial V, o vetorial V, ele vai ser 4 menos 1, 3i, 3i, mais 2j, mais 2j, opa, esse risco aí,
Risco louco aí. Mais 2J menos K. Menos K. Se você quiser a forma analítica, né? Forma analítica desse vetor, né? A forma analítica é assim, né? O vetorial V, ele seria 3 em I, 2 em J, menos 1 em K. Tudo bem? É a mesma coisa. Então, você pode escrever aqui, essa aqui é a forma vetorial, essa aqui é a forma analítica do vetor. Tudo bem? Então, isso aqui, produto escalar, produto vetorial. Tudo bem? Deixa eu só mostrar um negócio para vocês aí. Deixa eu ver se eu... Cadê minha caneta aqui? Ah, sumiu a minha caneta. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu marcar. Deixa eu achar uma caneta aqui. Nossa, sumiram as minhas canetas. Ué. Beleza, vai. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu... Aqui, ó. Pessoal, eu coloquei lá para vocês. Eu coloquei um arquivinho de Excel. Não sei se chegaram a ver. Na aula de hoje. É um arquivinho que chama Produtos de Vetores. Facilitar a nossa vida aqui na aula, tá? Facilitar a nossa vidinha. É um arquivo de Excel e tem três coisinhas, ó. Ele calcula aqui, ó, produto escalar, produto vetorial, diminui um pouco aqui, ó, produto vetorial, e calcula produto misto. Nós vamos ver isso depois. Como que funciona aqui, ó? Ele tem três coluninhas, então a gente, por exemplo, produto escalar. Vamos escrever esses vetores aqui. Eu acho que tá dando certo. Menos 1, 2 e 1 é o vetor U, tá vendo? Ó? Menos 1, 2 e 1. E o vetor V, 0, 1 e 2. Tá lá. Aí ele já calcula aqui, ó, produto escalar, tá? 4. Aqui, ó. UV. Aqui é o contrário, tá? Mas tanto faz, mas o produto escalar tanto faz. Produto vetorial. É a única coisa aqui que aqui é o contrário, viu? É o contrário, porque a senha que eu coloquei aqui é Sérgio, viu? Minúsculo. Então é o contrário aqui. É o P. Aqui. Porque o U tá primeiro ali. Então é o G. Depois vocês mudam. Aqui, ó. Você entra lá, bloquear, proteger planilha. A hora que você vai entrar lá, só desproteger. Opa. Você coloca uma senha qualquer, coloca o seu nome. Eu coloquei o meu lá, tá protegido, depois você entra. Senão, sem querer, a gente acaba pagando as formas, né? Então, produto escalar aqui, tá vendo? Produto vetorial. Então, vou escrever os meus vetores, ó. Menos 2, menos 1, 2 e 1. E o outro vetor, tá vendo? Ele vai montando a tabelinha ali. 0, 1 e 2. Pronto. O que ele já fez aqui, ó. 3, 2 e menos 1. Na forma analítica ali. Beleza? Então, dois coisinhos que eu fiz do Excel. Coloquei lá para vocês. A única coisa que vocês entram ali, faz a desprotege, entra aqui, desproteger, digita Sérgio, que é a senha, só inverte aqui, que eu coloquei coloca U vezes V. No produto escalar não tem problema, mas no vetorial tem, porque se a gente inverter aqui, você vê que ele vai dar negativo, vai ficar menos 3, menos 2 e 1 positivo, tá bom? Só lembra disso daí, tá?
Tudo bem? Só lembra de fazer isso. Daí nós vamos entrar, então, no que seria o produto misto. Então, vamos voltar aqui. Essa planilhinha tá lá, viu? Planilhinha tá ali na... Coloquei lá para vocês, tá bom? Muito bem. Então, vamos entrar na nossa aula de hoje aqui. Que é o seguinte, o que é produto misto? O produto misto, na verdade, é o seguinte. É quando você pega três vetores, e você faz o seguinte com eles. Você calcula o produto escalar primeiro entre dois deles. Você calcula o produto escalar primeiro. Aliás, você calcula o produto vetorial entre dois deles. E depois você faz o produto escalar entre eles. Porque lembra, produto vetorial, você tem como resultado um vetor. Então, o que você faz? Você pega dois vetores, faz o produto vetorial. Esse daqui, ó, é o produto vetorial. Então, você pega primeiro, você faz o produto vetorial entre dois deles. E depois, com o resultado, você faz o produto escalar. Produto escalar entre eles. Produto escalar. Beleza? Produtinho escalar entre eles. Sem problema tem? Como que a gente faz? Fácil. A gente resolve, a melhor maneira é resolver através de um determinante. Então, imagine que você tem um vetor V, um vetor U e um vetor W. E você quer fazer o produto misto deles, ou seja, U vetorial W e V escalar esse resultado, ou seja, então V escalar U vetorial W. Então, o que é produto misto? É quando a gente faz as duas coisas. Aí, lembrando que é claro, né? Produto entre vetores você só consegue fazer entre dois vetores. Então, a primeira coisa que a gente resolve é o produto vetorial, que tem como resultado um vetor. Aí, o resultado vetorial aqui você faz o escalar com o outro. Na prática, maneira simples é fazer o seguinte, ó. Você escreve uma matriz 3 por 3 com as coordenadas dos três vetores, tá vendo, ó? x1, y1, z1, x2, y2, z2, tá aqui. x3, y3, z3, tá aqui. E calcula esse determinante. Pode ser pela regra de Sarros, tá bom? Pode ser pela regra de Sarros. Então, aí a questão é a seguinte. Você tem aqui, ó, calcular o produto misto, né? O produto misto dos vetores U, o vetor U é 2i mais 3j mais 5k, o vetor V menos i mais 3j mais 3k, e o vetor W, 4i menos 3j mais 2k. Vamos passar aqui para a forma, vamos para a resolução aqui, ó. Como seria a resolução desse problema? Resolução aqui, né? Resolução seria o seguinte. Primeira coisa, vamos escrever na forma analítica, né? Quem é o vetor U? O vetor U na forma analítica é 2i, 3 e 5. 2i, 3j, 5u. Ixi, as abelhas aqui perdidas. 2i, 3j, 5k. O vetor V, aqui, ó. Vetor V, ele é menos i, então é menos 1, tá? 3j, 3k, tá aqui. E o vetor W, ele é 4i, então é 4, menos 3 e 2. Opa, tô meio louco aqui. Menos 3 e 2 positivo aqui. Tá joia? Puxa vida, o PowerPoint ele faz essas bobagens aqui. Pronto. Então, o que seria então o produto
escalar aqui. A gente tem duas maneiras de escrever produto escalar, viu, gente? Uma delas é essa daqui, ó. U escalar V vetorial W. Então, produto vetorial escalar. Então, essa aqui é uma maneira de escrever. Como a gente faz? Escreve as coordenadas, né? 2, 3, 5, que é o primeiro vetor, menos 1, 3 e 3, e o outro vetor, 4, menos 3 e 2. Então, resolvendo esse determinante aqui, a gente encontra o produto escalar. Agora, esse produto escalar a gente pode resolver pela regra de Sarros, né? Como que é a regra de Sarros? Copia as duas primeiras colunas, copia as duas primeiras, né? E aí faz o seguinte, quer ver? Vou pegar aqui amarelinho. Estão enxergando? Esse produto aqui, para cá é positivo, né? Essas são as diagonais principais. Faz esse produto. Aí faz as diagonais secundárias. Só que multiplicando aqui por menos. Por menos aqui. Tem umas abelhas voando aqui, sabe? Por picado aqui. Tá gravando eu sendo vítima das picadas das abelhas. Vamos fazer aqui. Quando você tiver alergia, né? Eu acho que eu não tenho. Já levei picada de abelha. Nossa, a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de coisa, né? Eu era moleque, vivia no mato, não tinha alergia de nada. Mas olha, tá cheio de abelha aqui. Vamos ver. O negócio se não bater nelas, né, elas não fazem nada, então vamos apostar nisso. Ó, então é o seguinte, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, que é o primeiro diagonal aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. 36. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 3 dá mais 15. Mais 15 aqui. Agora do outro lado. 3 vezes menos 1, menos 3. Vezes 2, menos 6. Vezes menos, mais 6. Mais 6. Tá aqui, ó. Bom. 2 vezes 3, né? Isso aqui mesmo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 3 vai dar 18, né? Menos 18. Então, menos com menos, mais, né? Então, mais 18. Mais 18. E para terminar aqui, 5 vezes 3 vai dar 15. 15 vezes 4, 60. 60 menos 60. Menos 60. Fazendo essa continha, a gente tem o seguinte, que o produto misto, aqui, ó, misto, que a gente escreve assim, tá? Tem uma outra maneira de escrever também, viu? Às vezes fica até mais fácil. Eu vou fazer a continha aqui, ó. 18 mais 12 dá 30, né? 30. 30 mais 36, 66. 66 menos 60 dá 6 positivo. 6 mais 15, 21. 21 mais 6, 27. Se não fiz conta errada, esse produto misto aqui vale 27. Beleza? 27. A gente pode conferir isso, tá? A gente pode conferir isso. Vamos dar uma olhadinha lá naquela planilha que eu mandei para vocês. Aquilo que eu falei para vocês, está disponível lá para vocês usarem, tá? Então, deixa eu só... Vamos voltar aqui, ó. Essa planilha. Aqui, ó, produto misto. Então, a gente escreve aqui, ó, as coordenadas dos vetores, ó. 2, é o vetor U, né? 3 e 5.
Tá aqui. Na verdade, aqui dentro, a formulinha que está aqui, ó, se você der um clique aqui, é a regra de Sarros aqui, tá? O vetor V. Vetor V, menos 1, 3 e 3. E o vetor W é 4, menos 3 e 2. Beleza, bateu certinho. Então, você já testa os dois. Então, os três formulinhas aqui estão funcionando bem. Tudo bem? Então, ó, como eu falei para vocês, isso aqui está lá para vocês consultarem. Pessoal, até aí tudo bem? Então, conseguiram entender o que é produto escalar, produto misto? Produto escalar e misto, a gente fez essa revisãozinha, né? E o produto escalar e produto vetorial. Produto misto é a mistura dos dois, né? Por isso que é misto, né? Porque são os dois. Tudo bem até aí? Conseguiram entender o que é esse produto misto? Ô, professor, tá beleza agora. Conseguiram entender? Beleza, então. Tá. Então agora nós vamos relembrar outras coisinhas aqui, tá bom? Vamos relembrar mais umas coisinhas aqui. Eu vou copiar duplicar esse negócio aqui, antes da gente poder. Ué. Deixa eu só. A gente fez aqui. Muito bem. Tá aqui. Então, vou pegar uma caneta aqui, uma azulzinha. Pessoal, então aí nós temos que rever, então, duas coisas aí, tá bom? Dentro de produto escalar. Dentro de produto escalar. Então, eu tenho aqui, ó, produto escalar. Produto escalar tem uma regrinha, né? Tem uma regrinha lá. Que o produto escalar entre dois vetores, né? Ele podia ser escrito de que maneira, né? Sobre o módulo, né? O módulo do vetor, os módulos dos vetores, isso aqui a gente já viu, né? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tudo bem? Então a gente, lembra, a gente pegou e daí a gente calculava como chama? O ângulo, né? Entre dois vetores. Lembra disso? Tinha lá o vetor, tal. Então, se você queria calcular o ângulo, o que você fazia? Você pegava, calculava o produto escalar, era um número, pegava o módulo dele, né? O módulo dele, tá? Era um número mesmo. Se era negativo, ele virava positivo. Aí a gente calculava o módulo dos dois vetores, fazia esse carinha dividido por esse produto, arco cosseno, achava o ângulo entre dois vetores. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, né? Você tem dois vetores, um vetor U e um vetor V, são dois vetores, né? Existe um ângulo entre eles aqui, ó. Um ângulo aqui, né? Então, produto escalar, ele representava era essa, aliás, a formulinha do produto escalar era dada por essa expressão aqui. Então, a gente viu lá e tal. E também a gente viu o seguinte, que o produto escalar, produto vetorial, também tem uma regrinha, né? Também tem uma regrinha. Que o produto... Deixa eu ver aqui. O produto vetorial também tinha uma regrinha desse tipo. Vamos pegar aqui, produto vetorial. Ele também tinha uma regrinha. Que era o quê? Tá muito chato esse negócio aqui, viu? Fica fazendo esses riscos aqui. Eu não sei por que o PowerPoint faz isso. Você está escrevendo, ele faz esses riscos meio sem noção. Então, ó, o produto vetorial também tem uma regrinha, que era o seguinte: o módulo do produto vetorial, o V, ele também era dado pelo seguinte, né? O módulo de U vezes
módulo de V, né? Vezes o seno do ângulo entre esses dois vetores. Então, veja, você tem lá um vetor U. Eu só vou fazer um pouquinho diferente isso aqui, para ficar mais fácil aqui, ó. Então, a gente tem aqui, né, o vetor U, e você tem aqui, ó, o vetor V. Eles têm um ângulo entre eles. O produto vetorial entre esses dois, o módulo dele, né, é igual ao módulo desse daqui, vezes o módulo desse, vezes seno do ângulo aqui. Beleza? Então, existem essas duas relações aqui, que eram duas relações importantes aqui, ó, essa, né, e essa daqui, ó. Duas relações importantes que a gente viu. Só que daí a gente viu uma outra coisa interessante. É o seguinte, vamos imaginar que vamos relembrar o que é um paralelogramo, né? O que é um paralelogramo? Paralelogramo é uma figura que tem 4 lados, né? E o seguinte, os dois lados, assim, correspondentes, são paralelos. Então, por exemplo, é uma figura, um quadrilátero, né? Um polígono de 4 lados, polígono aqui de 4 lados, né? Esse lado aqui, ó, esse lado aqui, esse lado paralelo a esse, e esse aqui paralelo a esse. E daí, como que a gente faz para calcular a área desse paralelogramo? A área aqui, ó. A gente faz o seguinte, a gente faz essa base, esse tamanho aqui, ó, essa medida que nós vamos chamar de base, vezes a altura do paralelogramo. O que é a altura? A altura é esse comprimento aqui, ó, esse tamanho que sai do vértice, de um vértice oposto à base e forma um ângulo de 90 graus com a base. Isso aqui é a altura. Então, a área desse paralelogramo, ele é o quê? Ele é a base vezes a altura. Deixa eu só... Um pouquinho aqui. Espera um pouquinho aqui, pessoal. Ah, já entendeu. Então, isso aqui, ó. Oi, Rodrigo, atende aí, por favor. Então, aqui, ó. Isso aqui é a área do paralelogramo. Base vezes essa altura aqui, ó. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de área do paralelogramo. Beleza? Agora, vamos imaginar algumas coisas. Vamos imaginar que essa base aqui fosse um vetor. Vou imaginar que essa base aqui, ó, fosse um vetor. Tá? Então, esse vetor aqui fosse o vetor V, por exemplo. Fosse o vetor V. Então, quer dizer que o comprimento aqui, ele é quem? Ele é o módulo do vetor V, ou a norma do vetor V. Tá joia? E vou imaginar que esse vetor, esse tamanho aqui, ó, esse daqui, fosse o vetor U. Fosse o vetor U. Então, quer dizer que esse comprimento daqui até aqui é a norma do vetor U. Beleza? Então, entenda bem. Ó, vou imaginar que aqui fosse o vetor V e aqui o vetor U. Esse tamanho que a gente chama de base é a norma do vetor V. Então, tá aqui, ó. A norma do vetor V. Beleza. Quem é essa altura aqui? Aí nós vamos ter que voltar lá em trigonometria no triângulo retângulo. Que é o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui um triângulo retângulo. Vou pegar aqui um triângulo retângulo qualquer. Né? Vamos fazer aqui, ó. Tá meio esquisitão. Ó,
triângulo, ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulo aqui. Então, esse lado aqui, ó, é a hipotenusa. Esse lado é o cateto oposto e esse lado é o cateto adjacente. Tá? Trigonometria é um triângulo retângulo. Seno do ângulo, o que que é? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno do ângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Agora, só faz o seguinte, ó. Pensa aqui. Esse H está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, quer dizer que o cateto oposto num triângulo retângulo, ele é quem? Ele é o H, que é a hipotenusa, vezes seno do ângulo entre eles. Tá? Então, tem aqui. Vezes o seno do ângulo entre eles. Agora, por outro lado, o cateto adjacente, ele é quem? Ele está dividindo para cá, vai para lá multiplicando, né? Vezes o seno do ângulo. Então, nós temos aqui duas relações. Só que presta atenção nessa daqui, ó. Quem é cateto oposto? Cateto oposto é hipotenusa vezes seno do ângulo. Agora, volta aqui, ó. Quem que é o nosso cateto oposto aqui, ó? Se você pegar esse triangulinho aqui, ó. Esse triangulinho aqui. Né? A nossa altura é o cateto oposto. Tá vendo? Né? É como se fosse o H. Aqui, ó. Né? E quem é esse H hipotenusa? É como se fosse esse comprimento. Quem é esse comprimento? É o tamanho do vetor U. Quer dizer, então é a norma do vetor U. Aqui, ó. Então, a norma do vetor U é a hipotenusa. Daqui nós temos o seguinte, que o cateto oposto, que é o H, minúsculo, a altura do triângulo, ele vai ser quem? A hipotenusa, que é o... Deu certo, Dri? Vezes o seno do ângulo. Ora, então nós temos o seguinte, que esse H, essa alturinha, é o quê? É norma do vetor U vezes o seno... Opa! O seno do ângulo entre eles. Tudo bem? Então, olha só. A área de um paralelogramo, né? A área de um paralelogramo, ele é o módulo do vetor V vezes o módulo do vetor U vezes o seno do ângulo entre eles. Então, quer dizer, olha aqui, ó. Quem que é? Isso daí é a norma do produto vetorial. Então, nós temos o seguinte, que a área do paralelogramo, formado por dois vetores, é numericamente, né, numericamente igual ao módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, se você tem dois vetores, eles vão formar um paralelogramo. Não vão, ó, aqui, ó. Eles são base para um paralelogramo. Qual que é o valor dessa área aqui? É o produto, é o módulo do produto vetorial entre os dois. Você pode calcular o produto vetorial, calcula a norma. Lembra, norma o que que é, né? Norma de um vetor, por exemplo, a norma do vetor, se U ele é x1, yz1, só para lembrar, o que que é norma? Norma é o tamanho, a gente calcula por Pitágoras, lembra? É raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z1 ao quadrado. Então, quer dizer, o valor que a gente encontrar ali, a gente calcula. Faz aqui por Pitágoras, tá bom? Então, é o seguinte, isso daqui é uma ideia, que a área do paralelogramo formado por dois vetores, vetor U e vetor V, é numericamente igual ao produto vetorial entre eles, tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo?
Matheus tá rouco aí, Matheus. Tá parecendo... Tudo bem, então? Pode continuar? Oi? Tá. Eu achei que vocês quisessem falar alguma coisa. Então, beleza, então. Então, voltando lá. Tudo bem até aqui? Sem problema? Então, isso aqui a gente fez essa... Voltou lá no produto vetorial. Então, tem que guardar essa ideia aqui. Muito bem. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos ver, então, algumas propriedades. Algumas propriedades. Eu só vou fazer o seguinte. Eu só vou inverter aqui. Eu vou passar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar primeiro. Vou falar primeiro sobre isso. Depois eu venho para cá. Tá? Só vou inverter aqui. Aqui está 3, mas na verdade... vou inverter aqui. Pessoal, é o seguinte. Tudo bem até aqui, né? Sem problemas? Professor. Oi. Só deixa eu avisar, o senhor não tem que estar dando problema na internet aqui de casa. Aqui eu tô caindo e eu tô entrando toda hora aí, tá? Ah, tá caindo, entendi. Parece que uma pessoa que é dele também é ruim também, não sei o que está acontecendo. Mas não tô tocando aí, então... Tá. Não, qualquer coisa, pessoal, a gente faz aqui essa parte aqui de produto misto e depois as propriedades a gente pode deixar, eu deixo essa aula aqui depois, dia 8 horas, daí a gente faz, a gente continua na próxima aula, tá? Vamos fazer só então essa parte de produto misto aqui, senão... beleza, então. Ó, então, vamos ver. Aqui seria a primeira propriedade. Eu só inverti aqui, tá? Primeira propriedade. Vamos estudar a primeira, a segunda propriedade. E eu vou explicar para vocês. É um negócio bem interessante. Então, é o seguinte. Imagine que você tenha três vetores no espaço, né? Quando a gente tem dois vetores... Vou pegar uma canetinha aqui. Quando a gente tem dois vetores, né? Eu acabei de falar para vocês isso. Imagine que no VSV. Quando você tem dois vetores no espaço, veja que a gente consegue formar um paralelogramo, né? Tá vendo? Agora, se você tem três vetores, eles não são coplanares, eles não estão no mesmo plano, né? Eles não estão no mesmo plano. A gente consegue formar essa figura aqui, ó, um paralelepípedo, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, esse vetor, ele é base para esse lado aqui, que é o mesmo lado aqui, o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui. Tá vendo? Vetor, na verdade, ele representa vários segmentos de reta, né? Que possuem o mesmo tamanho, mesma direção, tal. Então, por exemplo, ó, esse vetor aqui, ó, o vetor W, ele representa essa aresta aqui, né? Essa aresta aqui que está aqui representa ele, representa essa aresta que está aqui, representa essa aqui, representa essa daqui, tá? Esse vetor U, ele representa, por exemplo, essa aresta aqui, representa essa aresta, representa essa daqui. Lembra que os vetores, na verdade, eles representam uma infinidade, né, de segmentos de reta no espaço. E esse vetorzinho V, ele representa, por exemplo, esse segmento de reta aqui e esse aqui. Se a gente for pegar esses elementos especificamente, que são representados por esses três vetores que não estão no mesmo plano, tá? Estão espalhados no espaço, nós temos essa figura aqui, que é chamada de paralelepípedo. Uma caixa, né? Uma caixinha. Aqui, ó. Onde essa face aqui é igual a essa face igual a essa, e essa face aqui da frente é igual a do fundo ali. Isso aqui é um paralelepípedo. Então, três vetores, eles podem identificar um paralelepípedo. Agora, olha que coisa bacana isso. Olha que coisa interessante. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou mostrar isso para vocês. Vocês vão ver que interessante que é. Vamos imaginar, vamos pegar aqui, por exemplo, esse vetor aqui, ó. Esse vetor U e esse vetor V. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar esses dois aqui, ó. Esse vetor U e esse vetor V. A gente já viu, se a gente estivesse olhando eles de frente,
a gente estaria assim, se estivesse olhando por cima, a gente estaria vendo assim, ó, grosso modo, tá? O vetor U aqui, vetor U, tá bom? E o vetor V aqui, ó, vetor V aqui, tá? Vetor V. É lógico, aqui nós já falamos que eles formam um paralelogramo, né? Um paralelogramo. Que é esse paralelogramo aqui, ó, que eu estou pintando aqui, tá vendo? Ele está aqui deitadinho, se a gente estivesse olhando por cima, né? Aí a gente tem o seguinte, ó que interessante. Se eu pegar aqui, ó, o módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, na verdade, ele vai ser numericamente igual a essa área aqui, ó. Igual a essa área aqui. Tá? A gente já viu isso daí na revisãozinha. Então, essa área aqui, ó, a área que está aqui dentro, ela é numericamente igual a quem? Igual ao produto vetorial, como a gente fez aqui. Tá? Como a gente fez nessa demonstraçãozinha aqui, ó. Tá joia? Tudo bem até aí? Então é o seguinte, essa área aqui, ó, essa área aqui, a gente consegue descobrir. Quem que é essa área aqui? Essa área aqui, ó, ela vai ser quem? Vai ser numericamente igual ao módulo do produto vetorial entre U e V. Entre esses dois vetores aqui. Tudo bem? Agora, vamos só lembrar o seguinte. Volume de um paralelepípedo. Volume de um paralelepípedo. Ou de um prisma. Mas eu vou colocar aqui, ó, de um paralelepípedo. Alguém lembra como a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Alguém lembra como a gente... A gente lembra como calcula o volume? Uma figura como essa aqui, ó. Como a gente calcula o volume? Volume é o espaço que está aqui dentro, né? Como a gente calcula o volume aqui do paralelepípedo, vocês lembram? Alguém lembra? O volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura dele. Quem é a altura? Essa distância aqui, ó. A altura aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é um volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo, ele é o quê? Ele é a área da base vezes a altura. Vezes a altura. Tá? Aí é o seguinte, vamos voltar aqui então para esse desenho. Eu comentei com vocês, quando a gente estudou produto vetorial, que o resultado de um produto vetorial é um vetor que é perpendicular aos dois vetores. Lembra que eu falei para vocês? Se vocês estão lembrados. Quando a gente tem aqui dois vetores no plano, o produto vetorial ou ele está saindo da tela ou ele está entrando na tela. Ele é sempre perpendicular ao plano. Então, se você faz o produto vetorial desses dois vetores, ó, U e V, ele vai ter como resultado um vetor que vai sair da tela. Esse vetorzinho aqui, ó, U vezes V. Então, o produto vetorial aqui, ó, tá aqui, ó. Esse daqui, esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Tá? Agora, imagine você olhando essa figura aqui de lado. Imagine você olhando essa figura aqui de lado, né?
vamos fazer o seguinte, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem aqui o vetor aqui, ó. Aqui, né? Aqui, ó. E o vetor opa, desculpa aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Vou imaginar, o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte, ó. Vou imaginar que a gente estivesse olhando. Opa, né, deixa eu ver aqui. Vou imaginar que você estivesse olhando essa figurinha aqui do lado, tá? Estivesse olhando essa figura aqui do lado, tá? Se a gente pegasse aqui, ó, eu quisesse aqui, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou imaginar que eu tivesse um eixo aqui. Vou imaginar que eu tivesse um eixo, eu tivesse isso daqui, ó. Ó. Vamos imaginar que esse eixo aqui fosse essa base aqui, tá? Fosse essa base. E esse carinha saindo aqui, ó, tivesse olhando de lado, aqui tivesse esse, aqui tivesse esse vetor W. Vamos acompanhando a ideia aí. Eu tivesse aqui esse vetor W aqui, ó. Aqui. Tá? O vetor W aqui. Agora eu vou imaginar que eu tivesse um ângulo aqui, ó, um ângulo θ qualquer. Voltando àquela ideia do triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo, eu tenho o seguinte, ó. Se eu pegar um triangulinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Se eu fizer aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, a minha hipotenusa é esse vetor W aqui, né? É o módulo desse vetor aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó, esse comprimento aqui, ó, vocês estão vendo? Eu vou chamar ele de H. Ele é o cateto adjacente nesse triângulo. Então, o H, ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo desse vetorzinho W aqui, vezes o cosseno do ângulo θ, esse tamanho aqui. Tá? Então, olha que interessante. Se eu fizer o seguinte, ó. Se eu multiplicar esse H aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Volume de um paralelepípedo é a área da base vezes a altura do paralelepípedo. Quem é a área da base aqui? A área da base é o módulo do produto vetorial entre U e V. Se eu multiplicar pela altura, aqui, eu vou estar fazendo o seguinte, olha só. Eu vou estar multiplicando por H, eu vou estar multiplicando pelo módulo do vetor W vezes o cosseno de θ. Só que é o seguinte, isso daqui é o volume do paralelepípedo. É esse volume aqui. Só que se você pensar também, ele é o produto escalar. Entre quem? É o produto escalar entre o vetor W e o vetor foi originado, né? Do produto vetorial entre U e V. Então, o produto vetorial U e V vezes o produto escalar aqui, ó, U e V W, vai dar o volume desse sólido aqui. Então, veja só, aqui é produto escalar, né? Entre esse vetor e esse daqui. Só que esse vetor é o produto vetorial. Daí, então, a gente é o seguinte, isso daqui, ó, é produto vetorial escalar o outro vetor, né? Então, na verdade, é isso aqui, ó. É o módulo de quem? Do produto vetorial, né? Escalar, escalar, W é esse
É o módulo desse módulo aqui. Isso daqui é o módulo do produto misto. Módulo do produto misto. Ou seja, o módulo do produto, o valor do produto misto é numericamente igual ao volume do paralelepípedo formado por esses três vetores. Se tem três vetores no espaço, eles vão formar, eles serão como base das laterais de um paralelepípedo. Esse paralelepípedo formado, ele tem um volume, ou seja, um espaço dentro dele. E esse volume é igual ao produto, numericamente, né? Igual ao produto misto entre esses três vetores. Daí a gente pode fazer aqui, ó. Esses exercícios, não vou fazer o desenho, tá? Mas esses três vetores, eles estão no espaço. E eles vão formar uma figura como esse daqui, ó. Como tá aqui. A minha pergunta é o seguinte: qual é o volume que é definido por esses vetores aqui? Aí é o seguinte, a gente pode fazer o produto misto entre eles. Então, por exemplo, V, né? Aqui, ó. Então, é V escalar U vetorial W. Isso aqui é o produto misto. Tem outra maneira de escrever, viu? Produto misto. A gente pode fazer assim, abre um parênteses, coloca um vetor, vírgula, o outro vetor, vírgula, o outro vetor. Isso aqui é uma maneira de escrever produto misto, tá bom? De repente fica até mais fácil. Agora, independente disso, como que é, a gente tem que fazer o determinante, né? Determinante aqui, né? Aqui, ó. Então, esse determinante aqui, ó, calculando esse determinante, nós vamos ter o valor do produto misto entre esses três vetores. Tá legal? Então, a gente calcula esse, deixa eu só. Calculando esse determinante de matriz de ordem 3, nossa, é complicado essa caneta aqui, viu? Vou tentar acertar, mas não foi um risco reto. Ah, vai isso aqui, meu gente, isso aqui é reto, viu? Um risquinho aqui na vertical. Tudo bem? Calculando isso daqui, ó, a gente tem o valor, então, do produto misto. Se ele der negativo, a gente precisa pegar o positivo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vamos resolver utilizando o nosso sisteminha aqui, né? Deixa eu apagar esse. Pronto. O vetor U, ele é menos 1, né? 3 e 3. O vetor V é 2, 3 e 5. E o vetor W é 4, menos 3 e 2. Veja que aqui, ó, deu menos 27, tá? Menos 27. Deu menos 27. Só que não existe volume negativo, certo? Ele fez isso. Não existe volume negativo. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, ele deu menos 27. Isso aqui é o produto misto. Agora, o volume, a gente pega só parte positiva. Tá legal? Porque não existe volume negativo. Então, porque o volume, como eu falei para vocês, o volume é numericamente igual. Então, volume, vou colocar aqui, ó. Então, não, né? Aqui, na verdade, é como. Então, como o volume, né? Como o volume é igual
é numericamente igual, vou colocar aqui, é numericamente igual ao produto misto, então, dois pontinhos, volume é igual a 27 unidades de volume. Eu não sei o que é 27 litros, 27 metros cúbicos, 27 centímetros cúbicos, a gente não sabe. Tá legal? A gente só sabe que o volume formado, o volume do paralelepípedo formado, né, que tem que é definido por esses três vetores, o volume, né, paralelepípedo definido por esses três vetores é numericamente igual ao produto misto. O produto misto dá menos 27. Então, o volume vai ser 27 unidades de volume, porque a gente não sabe que tipo de unidade que é. Se é metro quadrado, se a gente não, na verdade, não sabe o que se trata aí. Tudo bem? Então, isso aqui é uma propriedade bem interessante. Propriedade bem interessante, que é a seguinte. O volume do paralelepípedo, definido pelos vetores V, U e W, é numericamente igual ao produto misto entre eles. Tá? Numericamente igual ao produto misto. Isso é uma informação muito interessante. Beleza? Então, essa daqui é uma propriedade. Tá? Uma propriedade do produto misto. Vou escrever certo aqui. Produto misto. Beleza? Uma propriedade. Agora, a gente tem uma outra propriedade, que é a seguinte. Eu não falei para vocês que... por que eu quis trocar? Porque é interessante a gente entender isso primeiro. Que o volume formado pelo... o volume do paralelepípedo definido por esses três vetores é numericamente igual ao produto misto. Aí acontece o seguinte. Vamos imaginar que você calcule o produto misto entre três vetores, produto misto, e dê zero. O que significa isso? Olha aqui, vamos imaginar que você pega três vetores, um vetor V, um vetor U e um vetor W. E você calcula, então, o produto misto entre eles. O produto misto está aqui, ó. Né? Lembra, pode ser assim, né? Vamos só lembrar, né? Ó, produto misto, deixa eu escrever aqui embaixo. Produto misto, ele pode ser entre, por exemplo, V, U e W. Produto misto, ele também pode ser escrito assim, né? V escalar, U vetorial W. Né? Por isso que é misto. Porque primeiro você faz o vetorial, né, o produto vetorial, e depois o resultado você faz de escalar. Por isso que é misto, tem os dois. Agora, vamos imaginar que você calcule o produto misto entre três vetores e dê zero. Zero. Ora, o que significa? Olhando assim, não significa nada, olhando aqui. Mas se a gente voltar na propriedade anterior, o que a gente viu aqui? Através dessa historinha, o que eu defini para vocês? Que o produto misto entre três vetores é a área do paralelepípedo definido por eles. Aí acontece o seguinte, se esse produto misto dá zero, significa que o volume do paralelepípedo é zero. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imagine um copo. O espaço que tem dentro de um copo é o volume dele, tudo bem? O espaço dentro do copo é o volume que ele comporta. Vamos imaginar que você pegue um copo cujo volume é zero. O que significa isso? Fala alguém para mim. O que significa um copo ter volume interno igual a zero? O que significa isso? Volume igual a zero. O copo está vazio? Não. Eu não estou falando que tem dentro. Estou falando o volume que ele comporta é igual a zero. Ó, volume não é o espaço dentro? É o espaço? Não é? Se você tem volume zero, significa o seguinte, que não tem espaço, né? Nós só estamos falando de quê? Estamos falando de uma folha. Por exemplo, folha não tem volume. Aliás, é lógico que tem, né? Porque ele tem uma alturinha. Mas imagine que isso aqui fosse a altura, fosse desprezível a altura da folha. Ela seria só o quê? Tá vendo? Ó, se a altura fosse desprezível, ela seria só um plano. Não tem volume. Então, o que é volume zero? Volume zero é quando você tem algo plano, só no plano. Ele não tem altura. Não tem altura. Porque eu não falei para vocês que o volume aqui, numericamente, ele é igual a quê? A área da base vezes a altura. Se o corpo não tem altura, isso aqui é zero. Então, a área da base independe para ser uma base enorme, mas não tem altura, o volume ali é zero. Então, se você fala que o produto misto entre três vetores, né, o produto misto entre três vetores é zero, significa que esses três vetores, os três vetores estão no mesmo plano. Quer ver? Deixa eu só... Significa que esses três vetores, eles estão no mesmo plano. Ou seja, esses três vetores são coplanares. Então, se a gente voltar no desenho, os três vetores, tá vendo? Se esse produto escalar desse zero, é porque não existe esse vetor aqui. Esse vetor, ele está aqui, ó. Aqui junto. Está aqui na base. Tá formando, então, né? Eles estão no mesmo plano. Não tem altura. Não tem um vetor aqui. Você tem dois vetores aqui e um que sai aqui do plano. Não tem. Você tem os três vetores que estão aqui, ó, no mesmo plano. Tá? Então, quando o produto vetorial, produto misto entre três vetores, produto misto é zero, é porque esses três vetores, eles estão no mesmo plano. Estão no mesmo plano. Tá? Mas isso só acontece se o produto misto, né? Se o produto misto, deixa eu voltar aqui. Se o produto misto for zero, né? Se o produto misto aqui, né? A gente fala aqui, ó, produto. Nossa, essa coisa aí, terrível. Então, aqui, ó. Então, se o produto misto entre eles for zero, aí eles estão no mesmo plano. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pergunta é: esses vetores são coplanares? Ou seja, eles estão no mesmo plano? Não tem jeito. A gente tem que fazer o produto misto entre eles. Vamos fazer o produto misto entre U, o V e o W. Como que a gente faz? Monta um determinante, né? Utilizando as coordenadas analíticas aqui dos três pontinhos, né?
a gente calcula isso, esse determinante. Você pode fazer na mão pela regra de Sarros, tá? Ou vamos usar a nossa planilhinha do Excel, né? Tá aqui, ó. Quem que é o vetor U? O vetor U é 2, menos 1 e 1. É o vetor U. Vetor V, 1, 0 e menos 1. Daqui. E o vetor W, 2, menos 1 e 4. Pronto. Tá vendo, ó? Deu aqui que o produto misto entre eles é 3. Se o produto misto entre eles é 3, significa que não é nulo, né? Se não é nulo, então eles não são coplanares. Só pegar uma cor aqui. Então, é 3. Então, quer dizer, como o produto misto entre eles é diferente de 0, né? Então, como o produto misto aqui, ó, o VW, meu Deus do céu, ele faz esses rabiscos, tira a gente do sério, viu? V e W é diferente de 0, então os vetores não são coplanares. Então, os vetores não são coplanares. Certo? Eles não estão no mesmo plano. Por quê? Porque não deu 0 o produto misto. O produto misto deu 3. Se deu 3, então quer dizer que esses vetores não estão no mesmo plano. Beleza? Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô, professor, Fala. o Luiz e o Matheus saíram porque a internet deles caíram. Então Tá. só tá eu assistindo só. Beleza. Ô, Alisson, então vamos fazer isso. Deixa eu parar aqui a gravação.